Olá pessoal, bem-vindos ao Web Develop. Nós vamos abordar um conteúdo relacionado à lógica de programação. Eu sou Gislane Evelyn. Nosso objetivo é abordar fundamentos de lógica e iremos utilizar a linguagem PHP. Nosso tema inicial é a introdução à lógica de programação. Então, esse tema ele foi dividido em 3 partes. 2 relacionadas a conceito e 1 a expressões. Parte 1 é a que nós iremos abordar agora. Será sobre algoritmos, linguagem de programação e programas. Todos nós programamos. Ao programar, nós desenvolvemos algoritmos e utilizamos a lógica para isso. O dia inteiro está todo mundo desenvolvendo algum tipo de algoritmo para resolver determinados problemas. Vocês duvidam que todo instante está todo mundo programando? Olha, uma atividade simples. Tiramos o telefone do gancho, esperamos o sinal, discamos o número, falamos ao telefone e colocamos o telefone de volta. Isso aqui nada mais é do que um algoritmo. E o que é um algoritmo? Ele é um conjunto de instruções que tem fim, que são executadas em sequência até atingir um objetivo ou a solução de um problema. E quando a gente fala em problema, a gente precisa ter bem claro qual é o problema a ser resolvido, senão a gente utiliza uma ferramenta que seria para resolver um problema e resolvemos um outro problema que não é o que precisa ser resolvido de fato, como é o caso dessa figura, onde o Cebolinha utilizou o kit de primeiros socorros, não para colocar um curativo no ferimento, mas sim para fazer com que o Cascão parasse de gritar. Então vamos entender o conceito, né? Vamos pegar um problema. O homem ele precisa atravessar um rio com um barco que tem capacidade para transportar apenas ele e mais uma das suas cargas. Só que ele tem cargas que são cachorro, galinha e o milho. Como é que ele vai fazer, né, para conseguir atravessar o rio com todo mundo sem perder a carga? Daí a gente tem algumas restrições. O cachorro ele não pode ficar com a galinha sozinho e a galinha não pode ficar sozinha com o milho. Mas temos uma vantagem, não temos limites de viagem. O que vamos fazer então para atravessar essa carga? Vamos resolver isso através de algoritmos, ou seja, uma sequência finita de passos a serem seguidos para resolver um problema. Nosso problema é o homem precisa atravessar o rio e o seu barco só pode carregar uma pessoa e uma carga por vez, e algumas cargas não podem ficar no mesmo momento sozinhas. Vamos resolvendo. Então, primeiro, o homem leva a galinha para o outro lado do rio. Nós tínhamos um fluxo inicial que seria homem, cachorro, galinha e milho de um lado e do outro vazio. Agora, no passo 2, nós temos o cachorro e o milho do lado de cá e o homem e a galinha do outro lado. O homem retorna, seria o passo 2, ele deixou a galinha do outro lado e veio para o lado inicial, onde ele ficou com o cachorro e o milho. Próximo passo, então, ele leva o cachorro para o outro lado. E nós sabemos que o cachorro e a galinha não podem ficar sozinhos. Então, no próximo passo, o homem ele traz a galinha de volta e deixa o cachorro do outro lado. Seguindo nosso algoritmo, já estamos no passo 4, onde o homem, a galinha e o milho estão do lado de cá e o cachorro já atravessou. O homem, então, ele vai levar o milho para o cachorro, porque o milho pode ficar com o cachorro. Ele levou o milho, é o 5º passo. Galinha fica sozinha, homem, cachorro e milho do outro lado. Ele retorna, pega a galinha e finaliza o seu problema. Ele resolveu seu problema de transporte e risco entre as cargas através de um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos lógicos para conseguir resolver
um problema. E quando a gente fala em algoritmo, ele não é a solução do problema, porque aí cada problema teria um único algoritmo. Ele é um dos caminhos para solucionar um problema. E em geral, né, os caminhos eles levam a uma solução, levam a muitas outras soluções. E essas soluções, quando a gente pega um algoritmo, a gente precisa colocar ela numa linguagem para que o computador entenda, que é a linguagem de programação, que nada mais é do que um conjunto de sentenças válidas. Eles possuem uma gramática, e essa linguagem ela é utilizada para escrever programas para que o computador consiga entender. Algumas linguagens, exemplos de linguagem que nós temos é o C, C++, Java, Haskell, Pascal, Assembly, PHP, e temos inúmeras outras que servem, né, para escrever soluções para o computador processar. E essas linguagens, elas possuem níveis, né? Quanto mais essa linguagem está próxima do nível do ser humano falar, que é o exemplo do robô Jarvis, do Homem de Ferro, ou o Siri, a Siri, né, do iPhone, ou seja, eles conversam no nível parecido com o ser humano. Eu tenho uma linguagem de alto nível. Você tem uma linguagem de baixo nível é quando essa linguagem não está tão próxima da linguagem com que o ser humano se comunica. E para se comunicar, quando eu crio uma linguagem, então eu gero um programa. E os programas nada mais são do que um conjunto de algoritmos escritos numa linguagem para serem interpretados pelo computador. E como é que eu faço, né, para elaborar um programa? Principalmente, compreender o problema que será resolvido. Depois que eu entendo o meu problema, eu vou fazer um exemplo. Eu vou esboçar um procedimento para resolver esse problema. Eu vou simular uma situação para testar a minha fórmula e melhorar o meu entendimento. Quando eu estou fazendo o meu esboço, eu vou formulando o algoritmo, ou seja, eu crio o passo a passo que deve ser seguido para que aquele problema seja resolvido. Depois que eu termino de fazer esse esboço, né, onde eu entendi melhor o meu problema e identifiquei o que eu preciso fazer para resolvê-lo, aí eu pego esse algoritmo e coloco ele numa linguagem de programação. E aí, para eu fazer essa linguagem, eu tenho regras de semântica, de léxico, sintática, que nós vamos aprender na parte 2 de conceitos. Então é isso. Obrigada e até a próxima.